Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje vamos falar sobre promessa, vamos falar sobre sonhos, vamos falar sobre projetos, tomando como base o livro de Gênesis, capítulo 12, onde Deus ele faz a promessa ao nosso patriarca Abrão. Antes de continuar, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo. O vídeo está sensacional, a mensagem está extraordinária, abençoadora para a sua vida e para a nossa vida. Então, se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, e compartilhe esse vídeo. E comente aqui embaixo, deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou e o que você achou da mensagem. Amém? E se você deseja ouvir também uma outra mensagem, deixe seu comentário aqui embaixo, que a gente vai estar gravando uma mensagem, um estudo, falando sobre o tema que você deseja, tá bom? Então vamos para a mensagem de hoje com o seguinte tema: na caminhada Deus dá a direção. Gênesis capítulo 12. Muitos de nós temos sonhos, projetos, promessas feitas por Deus, mas a grande maioria não vê nada disso se tornar realidade, porque para no meio do caminho, desiste de lutar, desanimam por causa das dificuldades que aparecem no meio da caminhada. Tudo o que Deus espera de nós é que não venhamos desistir nem desanimar. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você é uma promessa sem sentido. No livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abrão e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei e farei de ti uma grande nação. Aos olhos humanos, essa promessa não tinha sentido algum. Abraão já era de idade, sua esposa também já era de idade, e Deus simplesmente chama Abrão e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei e eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele não tinha filhos e não sabia nem mesmo para onde ele ia, mas a ordem era: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, era uma promessa aos olhos humanos sem sentido. Mas o que manda aqui não é a questão de ter sentido ou deixar de ter sentido. A questão aqui está na obediência. Abraão, então, decide obedecer àquela voz e pega, então, a sua esposa, leva consigo também o seu sobrinho Ló e vai caminhando para uma terra que ele não sabia aonde era, mas sabia ou cria que iria chegar nessa terra. E o interessante dessa palavra é que, enquanto caminhamos, as coisas começam a se encaixar. Quando nós decidimos obedecer ao Senhor, quando nós decidimos seguir a voz do nosso Deus, independente da ordem que Ele está nos dando, no meio da caminhada as coisas começam a se encaixar e a gente começa a entender que realmente Deus tem um plano, realmente Deus tem um projeto. Ainda que o plano e ainda que o projeto não esteja nítido diante dos nossos olhos, o nosso coração começa a arder, crendo que Deus tem algo extraordinário para fazer na nossa vida. No capítulo 15 de Gênesis, o Senhor reforça a promessa que ele havia feito a Abraão. E ele diz que daria um filho a Abraão e diz que faria dele uma grande nação. Ou seja, Deus renova, a aliança, Deus renova a promessa que ele havia feito a Abraão. O interessante da palavra é que nós vemos na Bíblia que Deus ele mostra o destino, mas não mostra como será o trajeto. Lembra de José? A Bíblia diz que José teve um sonho. E para você que gosta de acompanhar, está registrado lá em Gênesis, capítulo de número 37, onde conta a história de José, onde fala como José foi vendido pelos seus irmãos. Do versículo 2 em diante, ele diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai.
E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então, veja bem, nessa palavra nós vemos que o Senhor já estava dando a José o seu destino, ou seja, já estava ali sinalizando que José iria reinar, iria governar e também governaria os seus irmãos, a sua família, seria líder dos seus irmãos e da sua família. Só que o interessante é que Deus mostra o sonho, Deus mostra o destino daquilo que vai acontecer anos depois, lá na frente. Mas o Senhor não mostra a caminhada, o trajeto. Por quê? Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso e o Senhor, Ele sabe trabalhar. Porque se muitas das vezes o Senhor nos mostra a trajetória ou o trajeto até chegar no cumprimento da promessa, muitos irão desistir na caminhada. Se Deus falasse para José: José, você será governador do Egito, mas você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai para a casa de Potifar, ser escravo de Potifar, depois você vai para a prisão indignamente por um crime que você não cometeu. Se Deus falasse isso tudo para José, será que José aceitaria o plano de Deus? Será que José aceitaria sofrer por isso tudo, se afastar da sua família, se afastar do seu pai, ficar na prisão vários anos até esperar o cumprimento da promessa? Então o interessante é que Deus mostra o destino, mas não mostra como será o trajeto. Deus, ele pode ter feito uma promessa a você. Deus pode ter um projeto na sua vida. E muitas das vezes você fica se perguntando: eu sinto que Deus tem um projeto, mas cadê? Aonde está? Que eu não estou vendo a conclusão, não estou vendo acontecer nitidamente diante dos meus olhos. Mas dentro de você, você sente que tem um projeto de Deus na sua vida. Tem algo extraordinário para acontecer na sua vida. E Deus é fiel. Quando Deus fala, Deus cumpre. Só que se Deus mostrar como será a trajetória até chegar ao cumprimento da promessa na sua vida, você pode desanimar, você pode desistir. E Deus não quer que você desista. Deus quer que você continue caminhando, porque na caminhada Deus te dará a direção. Deus deu o sonho a José e mostrou o plano para o futuro, mas não mostrou para José a trajetória, a caminhada, como seria, até porque José tinha 17 anos de idade, era um menino, um rapaz, um jovem, não tinha estrutura nenhuma, não tinha maturidade alguma, experiência nenhuma para poder receber o cumprimento da promessa na palma das suas mãos. Enquanto caminhamos, Deus faz o milagre. No livro de Êxodo, capítulo 14, nós vamos ver a trajetória do povo do Senhor pelo deserto e de repente o povo chega diante do Mar Vermelho. E o povo começa a clamar desesperado porque Faraó vinha atrás com o seu exército e à frente tinha o Mar Vermelho. E de repente o povo começa a clamar desesperadamente. E Deus chega para Moisés e diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Isso é maravilhoso porque existe um momento de clamar. Existe um momento de você orar. E eu entendo que esse momento de clamar e esse momento de orar é muitas das vezes no seu particular com o Senhor. É muitas das vezes dentro do quarto, com a porta fechada, dentro do banheiro, dentro do carro. É você e Deus, é o seu particular com o Senhor. Às vezes num monte, às vezes numa mata fechada, às vezes na madrugada, de joelhos dobrados na sua cama, independente do lugar, independente do momento, do local.
mas é o seu momento com o Senhor. É a hora de você clamar, é a hora de você buscar a resposta do Altíssimo, a resposta do Poderoso, a resposta de paz para o seu coração. Tem um momento de clamar e tem um momento de agir, um momento de caminhar, porque é na caminhada que Deus dará a resposta, a direção e a vitória que você necessita. O povo clamava ao Senhor e Deus disse: Moisés, por que clamas? Diga para o povo que marche. Ou seja, pouquíssimas vezes você vai encontrar isso na Bíblia. Deus, ao invés de pedir para clamar, está pedindo para agir, para caminhar, para marchar. Então, na maioria das vezes, nós vemos o Senhor nos orientando a orar. Mas o interessante é que aqui, especificamente nesse texto, Deus fala para não clamar. Deus fala para marchar. O interessante é que eu aprendo com esse texto, e quero que você medite comigo nessa palavra, que tem um momento de clamar, mas também tem um momento de marchar, de obedecer, de caminhar, porque a ordem era caminhar, a ordem era chegar do outro lado. Então, querido, o que o Senhor nos ensina nessa palavra é que nós devemos obedecer, nós devemos caminhar. Estamos vivendo épocas que as pessoas estão parando, as pessoas estão se trancando dentro de casa. Pessoas que têm ministério, pessoas que têm chamada, pessoas estão parando de pregar a palavra, pessoas estão parando de louvar, pessoas estão parando de caminhar para a igreja, parando de congregar, estão simplesmente estacionando, enterrando os talentos, abrindo mão da chamada e do ministério. Mas Deus em momento nenhum falou para que você viesse se esconder. Deus em momento nenhum falou para que você viesse parar, muito pelo contrário. A ordem é marchar, a ordem é caminhar. Então, querido e querida do Senhor, aonde quer que você esteja ouvindo essa palavra agora, o Senhor não quer que você pare, o Senhor não quer que você desista, o Senhor quer que você continue na sua caminhada, porque na caminhada Deus dará a direção. Se Deus mostrasse como seria o processo, muitos já teriam desistido. Deus não te mostrou como seria o processo, porque senão você teria parado no meio da sua caminhada. Às vezes você está se perguntando agora, por que Deus não falou que isso iria acontecer? Por que Deus não me livrou disso? Por que Deus não me avisou que isso iria acontecer? Se eu soubesse que isso iria acontecer, não teria feito isso ou aquilo. Por isso que Deus não avisa tudo que vai fazer. Porque nós somos falhos, nós somos limitados e nós desanimamos muitas das vezes na nossa caminhada e muitas das vezes pensamos até em parar. Davi, ele não desistiu da promessa e durante sua caminhada, Deus lhe deu direção até se tornar rei de Israel. Davi foi chamado como um garoto, apacentando as ovelhas do seu pai. Ninguém dava nada por ele. Aos olhos humanos, Davi não tinha condição alguma de ser rei. Mas o Senhor chamou e ele simplesmente obedeceu e continuou na caminhada. Davi não se precipitou. Davi foi ungido rei e continuou pastoreando, porque ele sabia e entendia que o Deus que prometeu a ele, que falou que iria colocá-lo em um trono e iria colocá-lo para governar o seu povo, ele é fiel para cumprir a promessa. Então é tão somente continuar vivendo a vida, obedecendo a palavra do Senhor e confiando na promessa, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir na sua vida. Mas o interessante é que a promessa ela é condicional. E isso nós temos que destacar nessa mensagem de hoje. A promessa ela é condicional. Lá no livro de Josué, a partir do capítulo 1, você vai ver a chamada de Josué. A Bíblia diz que Moisés havia morrido e Deus então chama o sucessor de Moisés, Josué. E Deus diz: Josué, Moisés, o meu servo, é morto e eu te escolhi para fazer esse povo herdar a terra prometida. Então somente não se aparte da sua boca o livro desta lei, não pasme, não se espante, se esforce e tenha bom ânimo, então farás prosperar o seu caminho e prudentemente te conduzirás. Interessante que aqui está uma promessa condicional. Deus diz para Josué: Josué, eu serei contigo como fui com Moisés,
Mas se você continuar observando a minha palavra, guardando a minha palavra, se esforçando, caminhando, como meu servo Moisés fez, assim serei contigo. Então, muitas das vezes nós queremos que o Senhor cumpra a promessa na nossa vida, mas nós não queremos cumprir com a nossa parte, com a nossa obrigação. Qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é obedecer ao Senhor. O dever que nós temos é obedecer. O dever que nós temos é não desistir, é não parar, é continuar perseverando na caminhada, crendo na promessa, crendo no projeto, crendo no sonho, não deixando de sonhar, continue sonhando, porque Deus ainda realiza sonhos. Talvez isso que você está passando agora, querido e querida do Senhor, pode ser um motivo para um grande desânimo. E às vezes você está querendo parar na sua caminhada porque Deus te prometeu algo e até hoje não cumpriu ainda, até hoje não aconteceu na sua integralidade. Mas se Deus realmente prometeu algo para você, pode ter certeza que isso vai acontecer. Entenda esse primeiro ponto. A promessa ela é condicional. Será que você está se enquadrando dentro daquilo que Deus chamou, dentro daquilo que Deus planejou para você, dentro daquilo que Deus ordenou que você fizesse? O segundo ponto que nós temos que destacar é: será que você está desanimado? Será que você está estacionado na sua caminhada? Ou será que você continua animado, esforçado ou esforçada, não desistiu e nem desanimou? Então a ordem é: não pare, continue caminhando, continue fazendo a sua parte, porque Deus é fiel para fazer a parte dele na sua vida. Deus é fiel para cumprir com a palavra dele na sua vida. E não se esqueça, é na caminhada que Deus dará a direção. Deus abençoe sua vida. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por essa situação e precisando de uma palavra de incentivo e de uma palavra de ânimo. Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, que constantemente estamos colocando palavras de edificação, palavras de consolo, de conforto, palavras de orientação e aconselhamento para edificar a sua vida no nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo.